Estás a par da Polarda? Recordei que eu também fui o último a identificar, com várias décadas de atraso, o capão de Friamundo. E agora era a Polarda, com aquele pé feio de Polarda, a tentar me derrubar. Reflexão de Miguel Esteves Cardoso. Ataque de Israel à escola resulta na morte de 5 palestinianos na cidade de Gaza. O Serviço de Emergência Civil palestiniano afirma que a maior parte dos falecidos são crianças. Os IDF terão reconhecido suspeitos em estruturas de comando além da linha de cessar-fogo, levando ao ataque. Prémio Jovens Artistas Coliseu do Porto é conquistado por Bernardo Graça. Este projeto inclui profissionais com menos de 30 anos, como intérpretes, coreógrafos, cenógrafos, produtores e programadores, entre outros ligados a esta área. Corrupção ligada ao narcotráfico. Estados Unidos da América aplicam sanções aparentes de Maduro. Depois de ameaçarem impedir a passagem dos petroleiros venezuelanos, a administração de Donald Trump identificou 7 indivíduos como responsáveis ou cúmplices em transações corruptas nesse país. Esposa de Charlie Kirk declara apoio a J.D. Vance nas eleições presidenciais de 2028. Erika Kirk afirmou: "Vamos eleger o amigo do meu marido", durante o agitado dia de abertura do America Fest. J.D. Vance, que fará um discurso no domingo, tem evitado fazer comentários sobre uma possível candidatura. O presente, spinum viva, spinum morta. Na presente semana, João Miguel Tavares, nesta ocasião remotamente, aparece na qualidade de consultor externo. Ricardo Araújo Pereira afirma que está a solicitar, enquanto Pedro Mexia se sente IP. Está em curso o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer em formato de podcast. Crescimento revisto em alta e déficit mais contido. As estimativas do Banco de Portugal. Banco Central reduz a previsão de déficit para o ano seguinte, passando de 1,3% do PIB para 0,4%. À justa, a Assembleia Municipal do Porto aprova o primeiro orçamento de Pedro Duarte. O novo presidente, apesar de não dispor de maioria no órgão municipal, conseguiu persuadir 2 integrantes do movimento de Filipe Araújo e um ex-deputado do Chega para aprovar as contas para 2026. Estados Unidos da América atinge mais de 70 alvos do Estado Islâmico em 2 horas. Após a morte de 3 norte-americanos em ataques terroristas no centro do território, esta é uma retaliação. Além disso, Bolsonaro recebeu autorização para deixar a prisão temporariamente. O que a forma como lê o observador revela sobre si. Qual a sua idade, observador? Quem é o seu alter ego e qual a razão? Quais os seus escritores favoritos e o bingo dos eventos do ano? Descubra tudo no Zoom Out 2025 que elaboramos especialmente para si. Lojistas em Penafiel relatam roubos de gorjetas. Durante momentos de desatenção, mulher solicita auxílio e rouba latas de gorjetas. Orçamento para 2026 é aprovado pela M-Porto após 4 horas. Com 23 votos a favor e 22 contra, o orçamento recebeu a aprovação. Neste jornal, também foram aceites 11 das 14 candidaturas à presidência da República submetidas ao TC, sendo que 3 apresentam irregularidades. Coração aberto, o Natal de Luciana Abreu. Luciana Abreu, a nova imagem da Media Livre, concedeu uma entrevista à revista Vidas, onde discutiu o Natal em família, a formação das filhas, planos para o futuro, relacionamentos e a vida após os 40 anos. Correspondência para o diretor. As opiniões dos leitores são fundamentais para a nossa reflexão e para o aprimoramento do jornal. Especial. Como é vivido o Natal por uma inteligência artificial. No programa final antes do Natal,
exploramos a maneira como uma IA percebe esta festividade. Além disso, existe um modelo de linguagem que combina a popota e a inteligência artificial numa narrativa inimitável. Seis horas. O PAN encontrou-se hoje para escolher nova liderança. Após meses de conflitos internos, o PAN irá também aprovar a estratégia política para os próximos 2 anos. Além disso, António José Seguro anuncia hoje a lista de clientes que lhe pagaram. Processo de liquidação do Banif encontra-se quase estagnado e poderá levar anos. O Banif possui 50 milhões para repartir entre os credores, porém o Estado deverá reter a totalidade. 80 oferece maiores dividendos ao Fundo de Resolução. Santander avalia de forma positiva a integração da instituição bancária. Este fim de semana, o PAN realiza congresso. Em Coimbra, o PAN vai efetuar o seu congresso para a escolha da nova direção neste fim de semana. Estados Unidos da América. Fim iminente da lotaria dos vistos. Desde 2000, Cláudio Valente, considerado suspeito dos atentados em Boston, encontrava-se nos Estados Unidos da América. A agressão resultou na suspensão do programa de vistos por parte dos Estados Unidos da América. O convidado é Vasco Maldonado Correia. A partir de fevereiro, Roma começará a exigir 2 euros para a entrada na Fontana di Trevi. A famosa atração vai introduzir a cobrança para controlar o elevado número de turistas. Congresso do PAN realiza-se em Coimbra para escolher nova direção após conflitos internos. Neste sábado, Inês Sousa Real e Carolina Pia são candidatas a votos durante o Congresso do PAN. Trump revela acordos para redução de preços de medicamentos com 9 companhias farmacêuticas. Os preços dos medicamentos para os doentes nos Estados Unidos da América podem ser influenciados por diversos fatores, como a concorrência que um tratamento enfrenta e a cobertura de seguro. Luís Montenegro afirma que a sua passagem por Kiev possui um significado especial e oferece afeto além de assistência. O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, aterrou em Kiev na manhã deste sábado para uma visita de um dia à Ucrânia, que contempla um encontro com Volodymyr Zelensky. Quando a garantia de segurança se transforma numa ameaça emocional. O imigrante não reconhece em Portugal o mesmo espaço simbólico de acolhimento. Até mesmo aqueles que vêm para ver familiares ou para ajudar a sociedade sentem, ainda no aeroporto, que algo se alterou. Análise de Maria Clien. Prioridades do governo de Macau incluem a ligação à lusofonia. No 26º aniversário da Região Administrativa Especial, Semo Fai, chefe do Executivo de Macau, faz um discurso. Montenegro visita Kiev para demonstrar apoio ininterrupto à Ucrânia, uma nação com uma ligação singular a Portugal. Luís Montenegro iniciou uma breve, mas certamente especial, visita à capital ucraniana, onde se encontrará com o presidente Volodymyr Zelensky e visitará diversos locais significativos que assinalam os 4 anos de resistência desde a invasão injustificada e injusta da Rússia a 24 de fevereiro de 2022. Estados Unidos da América lançam ofensiva contra o Estado Islâmico como ato de retaliação. Na Síria, os Estados Unidos atacaram múltiplos alvos do Estado Islâmico. O secretário de Estado afirmou: não se trata de uma declaração de guerra, mas sim de uma declaração de vingança. Cinco mortos em ataques dos Estados Unidos da América em embarcações no Pacífico. Os bombardeamentos, justificados pela administração Trump como uma ação contra o narcotráfico, resultaram esta quinta-feira em mais 2 ataques, elevando o total de mortos para quase uma centena.
Do custo da eletricidade às aquisições no supermercado, quais serão as alterações nos preços no próximo ano? A inflação desacelera, porém 2026 traz novas despesas a enfrentar. Desde a eletricidade até às compras cotidianas, onde os preços vão mais impactar o orçamento das famílias? Miguel Prado, editor de Economia do Expresso, fez a análise deste assunto. Escute o mais recente episódio do Economia Dia a Dia, o podcast diário do Expresso, apresentado por Juliana Simões. Portugal estabelece novos máximos em energias renováveis, mas enfrenta mais incêndios e não gera adequadamente o seu lixo, uma visão do estado ambiental do país. Na passada sexta-feira, foram divulgados 2 relatórios, um da Agência Portuguesa para o Ambiente e outro do Instituto Nacional de Estatística, que mostram um país em rápida mudança energética, mas ainda exposto a áreas ambientais críticas e com fragilidades duradouras. Proprietário da Tesla obtém, através de recurso ao Supremo Tribunal, um esquema de compensação de 47,8 mil milhões de euros. O plano estabelecia a concessão de ações da Tesla a Musk dependendo do cumprimento de diversos objetivos ao longo de uma década. Os podcasts mais populares de 2025. Fábia Rebordão, ninguém conhecia e o Observador está a reencaminhar os 3 episódios mais escutados do ano em cada podcast. Esta informação data de 17 de agosto de 2025. Fábia Rebordão partilha abertamente sobre a experiência da maternidade, o combate a uma lesão pouco comum e também a resiliência de viver com o coração. Proprietário da Tesla apela ao Supremo Tribunal e obtém um esquema de compensação de 47,8 milhares de euros milhões. O esquema foi ratificado pela primeira vez em 2018 pelos acionistas da Tesla. A saúde mental é um termo que, na minha opinião, não reflete a gravidade do que realmente se passa nas mentes das pessoas. Em diálogo com Georgina Angélica e Paula Cardoso, Pedro Ossi expressa a sua visão de que o termo saúde mental é limitado e comenta, sem reservas, sobre o autodiagnóstico. Costumo ser exigente comigo mesmo, principalmente quando não atinjo o que reconheço como a minha capacidade, afirma. Escuta aqui o episódio do tal podcast. Suspeito de assassínio de físico português, faleceu 2 dias antes da descoberta do corpo. Na quinta-feira à noite, as autoridades descobriram Cláudio Valente sem vida num armazém em New Hampshire. Quatro imigrantes adicionais faleceram enquanto estavam sob a custódia da Polícia de Fronteiras nos Estados Unidos da América. Este ano, pelo menos 30 indivíduos perderam a vida sob a custódia do ICE, o que representa o número mais elevado desde 2004. Os centros de detenção encontram-se superlotados. No final de novembro, 66 mil pessoas encontravam-se detidas. Faleceu Claude Berda, o criador da Vanguard, aos 78 anos. O empresário que nasceu em França e estabeleceu a Vanguard Properties em Portugal faleceu aos 78 anos. Em 2017, Claude Berda fundou a Vanguard com o intuito de investir no setor imobiliário. Aviso laranja para a queda de neve em 6 distritos. Prevê-se que algumas estradas estejam condicionadas ou fechadas, que haja danos em árvores ou estruturas e que os abastecimentos locais sejam afetados. O alerta laranja será emitido a partir das 15 horas. Pentágono declara que mais de 70 alvos do Estado Islâmico foram atingidos na Síria. O objetivo do ataque foi eliminar as instalações de armamento, as infraestruturas e os combatentes do Estado Islâmico, na Síria. André Ventura reconheceu que já apoiou José Sócrates nas urnas. Uma gravação de uma conversa para o livro Dias de Raiva demonstra que o chefe do Chega se sentiu ludibriado pelo dirigente socialista na sua qualidade de eleitor. Sindicato. Prazo dos desfibrilhadores para bombeiros expirou.
Os elétrodos de desfibrilação, as placas adesivas que se aplicam no peito da vítima, que são utilizados no desfibrilhador automático externo, estarão fora de validade. Os episódios mais populares de 2025. A pessoa ideal realmente existe. Amor, da. O Observador está a relançar os 3 episódios mais escutados do ano em cada podcast. Esta data é 21 de setembro de 2025. Neste episódio, reúno-me com a Inês para discutir amor, relacionamentos e encontros em 2025. A pessoa certa será que? Deseja acompanhar o percurso do Pai Natal? A Defesa Aeroespacial dos Estados Unidos da América e Canadá monitora a sua viagem. O site NORAD-SANTA.org possibilita que os indivíduos sigam a viagem do Pai Natal, uma tradição que remonta à Guerra Fria. O calendário mais adorável do país. Charlie e Oscar, os animais do quartel de Ariosa, são as estrelas do espetáculo. E não só. Com o intuito de estreitar laços entre a Corporação de Bombeiros e a comunidade, a iniciativa já contabilizou mais de 400 vendas e inúmeras partilhas nas redes sociais. Mitsuharu Misha Tsumura. A gastronomia peruana é como o rock pesado, enquanto a japonesa é semelhante à música clássica. Atualmente, o seu restaurante Maido é visto como o melhor do mundo, e destacou a cozinha Nikkei no panorama. Misha detalha a essência desta fusão entre o Peru e o Japão. Natal entusiasma empresas de chocolate com o preço do cacau ainda em dobro em relação a 2023. No final de 2023, o cacau estava a ser negociado na Bolsa de Nova Iorque a $2.400 por tonelada, e atualmente ronda os $6.000 por tonelada. Dez horas. Luís Montenegro, o nosso carinho é necessário para a Ucrânia. O primeiro-ministro torna-se no primeiro chefe de governo europeu a visitar a Ucrânia após a aprovação do empréstimo de 90 mil milhões de euros destinado a Kiev. Além disso, os Estados Unidos da América bombardearam mais de 70 alvos do Estado Islâmico na Síria. Dez obras literárias sobre a realeza para presentear neste Natal. Desde as memórias do rei emérito de Espanha até à biografia não autorizada que revela as controvérsias de André Mountbatten Windsor, incluindo romances históricos que envolvem Pedro V e Estefânia. Campanha de sensibilização para a prevenção do suicídio é lançada pelo SNS 24. O foco principal é aumentar a consciencialização sobre a saúde mental e promover a busca por apoio psicológico. Os podcasts mais escutados de 2025. Certificados de Aforro ou OTRV. O Observador está a relançar os episódios mais escutados do ano em cada podcast. Esta data é 4 de julho de 2025. As novas obrigações do Tesouro de Rendimento Variável representam uma opção do Estado para atrair poupanças. A DECO opina. Mitsuharu Misha Tsumura. A gastronomia peruana é rock pesado, a japonesa é música clássica. Atualmente, o seu restaurante, Maido, é reconhecido como o melhor do mundo, e destacou a cozinha Nikkei no cenário global. Misha esclarece o conceito desta fusão culinária entre o Peru e o Japão. Ucrânia recebe Montenegro. Compromissos na mala do PM? Trata-se de um sinal tanto político como diplomático, mas a deslocação deveria incluir mais elementos da agenda portuguesa. Fernando Alexandre foi alvo de uma reação desproporcionada por parte de quem faz avaliações sem entendimento. E as eleições no Chile? Natal impulsiona empresas de chocolate com preço do cacau a ainda dobrar em relação a 2023. No final de 2023, o cacau era negociado na Bolsa de Nova Iorque a $2.400 por tonelada, enquanto que agora se encontra aproximadamente a $6.000 por tonelada. 11 horas.
Aviso laranja em 5 distritos do continente. Neste noticiário, as previsões do IPMA para os dias que se avizinham. Também a chegada de Luís Montenegro à Ucrânia, o debate entre André Ventura e João Coutrinho Figueiredo, além do Congresso do PAN. Laura, a filha de Fernanda Serrano, completou 18 anos e até parecem irmãs. A celebração exuberante teve lugar na sexta-feira e reuniu 67 convidados. Neemias Queta marca 10 pontos na vitória dos Boston Celtics. Como titular na formação de Joe Mazzulla, Neemias Queta participou durante 25,0 minutos na partida, que foi resolvida com um parcial de 25 no arranque do quarto e último período. A partir de fevereiro, Roma institui taxa de 2 euros para a entrada na Fonte de Trevi. A entrada na praça será igualmente modificada, passando de 400 para 250 pessoas simultaneamente, com o intuito de prevenir a sobrelotação. Troço da EN 120 em Odeceixe reaberto ao trânsito. Após aproximadamente 9 meses de encerramento ao trânsito nesta zona, a EN 120 voltou a abrir, conforme anunciado pela IP. Mais de 130 pessoas foram detidas nas estradas em 48 horas durante as operações de Natal. As operações de Natal e Ano Novo foram iniciadas na quinta-feira pela GNR e pela PSP. Sousa Tavares. Marcos Mendes apontava falhas ao PSD apenas em questões irrelevantes, nas que são significativas, não o fazia. Miguel Sousa Tavares analisa a autonomia de Luís Marques Mendes, afirmando que o candidato à presidência não faz críticas ao PSD em assuntos cruciais, como o pacote laboral. Escuta aqui o episódio do podcast de Viva Voz. Os podcasts com mais audições em 2025. Paulo Dimas, não sou bom em negociar. O Observador está a reencaminhar os 3 episódios com maior audiência do ano em cada podcast. Este é datado de 24 de fevereiro de 2025. Ele é uma das figuras proeminentes da IA e descobriu serenidade no taoísmo. Acredita que os erros contribuem para o desenvolvimento das equipas e não. Manuel João Vieira, fomos sorteados com um grupo complicado. O intuito é avançar para a segunda volta ser eleito na terceira. Com um toque de humor, o candidato Manuel João Vieira comentou a sua presença no boletim de voto das presidenciais de janeiro. Dispomos de uma equipa com experiência, um projeto robusto e um grupo no WhatsApp. Amante e padre do Porsche sentenciados por desvio de fundos destinados a órfãos. O pároco geria 6 instituições de caridade e designou como tesoureira a sua namorada. André Ventura admitiu que exerceu o voto em José Sócrates. Durante uma conversa para o livro Dias de Raiva, Ventura revelou que exerceu o voto em José Sócrates. A revista Sábado divulgou um áudio depois de o líder do Chega ter afirmado em um debate com Coutrinho que era falso. Queda de neve leva 6 distritos a estado de alerta laranja. Braga, Castelo Branco, Guarda, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu encontram-se sob aviso laranja, que é o segundo nível mais elevado na classificação do IPMA. Cinco décadas de decoflorália, do Papa à Realeza. Há mais de 30 anos, a florista da Rua Castilho é liderada por Pedro Serra Silva, que se encarrega do enlace dos duques de Bragança, assim como de eventos para embaixadas e para a alta sociedade portuguesa e africana. Quais foram as razões que levaram um físico português a matar um ex-colega do técnico nos Estados Unidos da América? FBI analisa histórico académico de Cláudio Valente. Os investigadores estão a examinar minuciosamente o historial académico deste imigrante português nos Estados Unidos da América, tanto no técnico como na Universidade de Brown, na tentativa de compreender as motivações por detrás dos 2 crimes e a cadeia de acontecimentos que culminou no suicídio de Cláudio Valente.
Mulher apanhada na Kiss AM admite, tomei uma má decisão. A interação da Kiss AM durante o concerto dos Coldplay ficou famosa em julho, em grande parte pela resposta do casal. Rosinha, às 3 da manhã, vejo a luz da casa acesa e encontro a minha mãe a fazer crochê. Um dia depois, gravei Ela Faz Bicos e outras coisas. No final de 2025, relembramos algumas das edições mais populares do posto emissor ao longo do ano. Em junho, a cantora Rosinha foi convidada para o podcast da Blitz, onde teve uma conversa que, entre outros temas, discutiu o duplo sentido das suas canções. Existem indícios de opacidade por parte de Coutrinho e Ventura. Liliana Reis destaca que João Coutrinho de Figueiredo expôs a sua carreira profissional em uma obra literária. Bruno Nunes ressalta que os dois candidatos têm sido avaliados pela entidade para a transparência desde 2018. Greve de 10 dias dos guardas prisionais continua. Os guardas prisionais afirmam que a expectativa de pagamento de horas extraordinárias adicionais não representa um investimento na carreira, nem pode ser vista como uma solução estrutural. Bangladesh. Multidões marcam presença no funeral de dirigente estudantil. A comunicação sobre o falecimento de Adi, na noite de quinta-feira, provocou tumultos intensos, com os protestantes a exigirem a prisão dos responsáveis pelo homicídio. A minha resposta instantânea foi: caramba, o meu marido está aqui. Isto anulou tudo o que alcancei na minha vida e na minha carreira. Christine Cabot, a protagonista do episódio com a Kiss AM dos Coldplay, que teve lugar no verão anterior, rompeu o silêncio numa entrevista ao The New York Times. Haverá pessoas a afirmar que esta narrativa já é velha, mas para mim e para os meus filhos, ela continua a não ter fim. Com uma foto pouco comum da família, Meghan e Harry enviam votos de boas festas, mas um detalhe chama a atenção. A duquesa de Sussex divulgou uma imagem nas redes sociais. Bangladesh. Forças policiais e paramilitares esforçam-se para controlar distúrbios após o falecimento de um dirigente estudantil. Após a morte de Sharif Osman Adi, que foi alvejado na cabeça, milhares têm protestado nas ruas nos últimos 2 dias. Redações de jornais vistos como favoráveis à Índia foram alvo de incêndios. Às 13 horas. PM aceita a presença de tropas na Ucrânia durante período de paz. Luís Montenegro e Volodymyr Zelensky estabelecem parceria para a coprodução de drones de fiscalização. Neste jornal, Henrique Gouveia e Melo ressalta que todos os itens adquiridos foram adquiridos com dinheiro obtido na Marinha. Homem encontrado no Rio Ave, em Santo Tirso. Pode ser o idoso desaparecido há aproximadamente uma semana. As autoridades suspeitam que se refere a Luís Carvalho, que se encontra desaparecido há mais de uma semana. A marca LK Bennett busca um comprador. Fundada em 1990 por Linda Bennett, a LK Bennett encontra-se à procura de um novo proprietário. Convocação do primeiro consistório extraordinário pelo Papa Leão XIV. O Vaticano realizará este evento excepcional, o primeiro desde a última convocação feita pelo Papa Francisco em agosto de 2022, para abordar a Cúria Romana e a nomeação de novos cardeais. Salah pede desculpa aos companheiros após comentários sobre o Liverpool. Após o empate dos Reds com o Leeds, 3-3, na Liga Inglesa, Salah expressou a sua insatisfação em relação ao Liverpool e ao treinador, afirmando não entender por que foi atirado para o banco. Lições que as empresas podem aprender com Stranger Things. A série apresenta a metáfora da colmeia mental, que exemplifica como as empresas deveriam operar de maneira conectada. Lojas em Penafiel relatam roubos de gorjetas.
Durante momentos de desatenção, mulher solicita auxílio e aproveita para roubar latas de gorjetas. Um vinho enigmático e explosivo de Jerez de la Frontera e do Alentejo. El Resplandor Non Milésime é um vinho único. Inês Sousa Real propõe a formação de um conselho consultivo no PAN. Segundo Sousa Real, durante o congresso do PAN que visa a eleição da nova direção, esta estrutura possibilitará uma escuta mais contínua dos autarcas. Fecho inesperado de confeitaria em Matosinhos deixa 15 trabalhadores sem emprego. Uma queixa-crime já foi apresentada pelo Sindicato de Hotelaria do Norte. Rodrigo Costa, certa vez, na escola, um colega comentou: "É o Rodrigo das novelas, é o ator." E todos ficaram bastante surpreendidos. Atuar ou divertir-se? Como é ser um jovem ator de sucesso com apenas 9 anos, entre a escola e as novelas? Neste episódio do Alta Definição em formato de podcast, Rodrigo Costa conversa de forma descontraída com Daniel Oliveira sobre a sua vivência nas novelas, publicidade e teatro. Envio de tropas portuguesas para a Ucrânia apenas com consentimento da Rússia. O ex-ministro da Defesa adverte que a decisão de enviar forças portuguesas para a Ucrânia está condicionada à vontade de Moscou e que o acordo de coprodução de drones entre Portugal e a Ucrânia é benéfico para ambas as partes. Temor ancestral em relação às mulheres. Católicos em Portugal emitem uma carta aberta contra a ausência de diaconado feminino. O Vaticano divulgou um texto que reafirma a rejeição à ordenação feminina como diáconos, fundamentando-se em razões que apelam à masculinidade de Cristo. Apoio à Ucrânia traz benefícios à economia portuguesa. Os especialistas em questões internacionais, Bruno Cardoso Reis e Miguel Baumgartner, defendem que o pacto de cooperação firmado hoje em Kiev oferece vantagens para as indústrias de ambos os países. O regresso inesperado trouxe o presente mais esperado. O Fluminense viu o central brasileiro sair ao fim do contrato. João Maria Jonet, Trump não está mais dedicado a esta presidência, exceto para decorar salas de baile ou colocar elementos dourados na sala oval. No podcast Elefante da Sala, Ana Cavalieri e João Maria Jonet recebem o especialista em questões europeias Ricardo Borges de Castro para discutir a recente votação no Conselho Europeu relativa ao apoio à Ucrânia, os comentários de Vladimir Putin e a presidência de Donald Trump. Lula afirma que França não conseguirá impedir acordo. Durante o seu discurso na abertura da Cimeira do Mercosul, Lula da Silva afirmou ter recebido informações de que a França, de forma isolada, não será capaz de impedir o acordo com a União Europeia. Despiste de caminhão em Estarreja deixa um ferido. O caminhão foi descontrolado pelo condutor, que foi transportado para o Hospital São Sebastião, localizado em Santa Maria da Feira. Festival de Aviação no Porto poderá gerar 100 milhões. Castro Almeida manifestou a expectativa de obter um retorno de 100 milhões de euros com o Festival de Aviação em 2026. Entre 19 e 21 de junho, a Air Invictus será acolhida por Porto, Matosinhos, Maia e Vila Nova de Gaia. Neve. 4 distritos em aviso amarelo e 6 em laranja. No sábado e domingo, os distritos de Guarda, Castelo Branco, Vila Real, Viana do Castelo, Braga e Viseu encontram-se sob aviso laranja, que é o segundo nível mais grave na classificação do IPMA. Ana Gomes, Pedro Nuno Santos afirmou-me que apoia António José Seguro. Na semana em que a averiguação preventiva a Luís Montenegro foi arquivada, Ana Gomes aparece no facto político para assegurar que nada está concluído. A ex-eurodeputada só apresentará uma nova denúncia caso surjam novos elementos, mas ressalva que a Justiça não analisou os conflitos de interesses. Juiz afirma que não existe risco de Sócrates abandonar o país. Decisão da juíza Susana Seca valida a posição do ex-primeiro-ministro.
PAN procura demonstrar que, já é pertinente, e assegura, uma perspectiva mais inclusiva. Inês Sousa Real reconheceu que o clima tem ficado em segundo plano, nas prioridades do PAN e comprometeu-se a colocá-lo no centro das atenções. Os apoiantes solicitaram que o partido recupere a sua utilidade e se torne mais abrangente. Estatutos do PAN estabelecem mandatos de 3 anos. A duração dos mandatos dos órgãos nacionais é agora expressamente definida nos novos estatutos, que os uniformizam em 3 anos. Tribunal rejeita a reivindicação de mulher que alegava ser mãe de Miley Cyrus e a acusa de comportamentos irracionais. Jamie afirmava ter estabelecido um acordo de adoção privada com o progenitor da artista e solicitava um teste de paternidade. PAN esforça-se por demonstrar que já é relevante e assegura uma perspectiva mais inclusiva. Inês Sousa Real reconheceu que o assunto ambiental tem ficado em segundo plano nas prioridades do PAN e assumiu o compromisso de lhe atribuir uma posição central. Os apoiantes solicitaram que o partido recupere a sua utilidade e seja mais abrangente. Mandatos de 3 anos são definidos nos estatutos do PAN. A duração dos mandatos dos órgãos nacionais é agora expressamente prevista nos novos estatutos, padronizando-os para 3 anos. Ana Gomes. Pedro Nuno Santos afirmou-me que apoia António José Seguro. Durante a semana em que a averiguação preventiva a Luís Montenegro foi arquivada, Ana Gomes afirma no Facto Político que nada está concluído. A ex-eurodeputada só apresentará uma queixa nova caso possua informações adicionais, mas sublinha que a Justiça não analisou os conflitos de interesses. Primeira utilizadora de cadeira de rodas a viajar para o espaço é uma engenheira paraplégica. Engenheira paraplégica realiza viagem ao espaço como a primeira utilizadora de cadeira de rodas. Quatro distritos em aviso amarelo e 6 em laranja devido à previsão de neve neste sábado e domingo. Conforme o IPMA, o inverno inicia-se no domingo, com expectativa de chuva, neve e temperaturas máximas entre os 0,4 e os 14 graus Celsius. Inês Sousa Real afirma que o governo não escutou adequadamente os portugueses ao reduzir o IVA da carne de caça. Durante a discussão na especialidade do OE para 2026, o Parlamento deu luz verde a uma proposta do PSD e CDS-PP que visa diminuir o IVA sobre a comercialização de carne de caça de 23% para 6%. Roma. Preço das visitas à Fontana di Trevi sobe para 2 euros. A partir de 1 de fevereiro, deixar de ser gratuito para visitar a Fontana di Trevi, o monumento mais visitado de Roma após o Coliseu. Outros monumentos também começarão a exigir bilhete. Fogo eclode numa antiga fábrica localizada no centro de Braga. As razões para o ocorrido permanecem ainda sem esclarecimento. Lula solicita aos dirigentes europeus que tenham coragem para ratificarem acordo com o Mercosul. A assinatura do Tratado de Comércio Livre União Europeia-Mercosul, que estava agendada para a cimeira deste fim de semana em Foz do Iguaçu, foi adiada novamente devido à oposição de Itália e França. Acordo entre União Europeia e Mercosul em janeiro é prometido em carta dirigida a Lula da Silva. A missiva aparece após desavenças internas que frustraram a assinatura prevista para este sábado. Ventura convida opositores a tornarem públicos os donativos da campanha. Este sábado, o dirigente do Chega participou numa arruada em Moscavide, no município de Loures. Denúncia de nova demolição e despejo em Almada por organizações. Mais um caso de despejo forçado e demolição no bairro da Penajoia foi denunciado pelo Movimento Vida Justa e pela Associação de Moradores do bairro Penajoia, envolvendo uma família com 3 filhos menores. A rápida passagem de Luís Montenegro por Kiev.
A primeira deslocação do primeiro-ministro a Kiev foi marcada por uma forte segurança e uma corrida para seduir os líderes políticos. Montenegro fez compromissos relativos a drones, à União Europeia e às tropas portuguesas, mas apenas em tempos de paz. Caso Epstein. Bill Clinton, ex-presidente, responsabiliza a Casa Branca por o querer utilizar como bode expiatório. Os documentos relativos ao caso do milionário condenado por crimes sexuais começaram a ser tornados públicos pela Justiça dos Estados Unidos da América, incluindo diversas imagens de Bill Clinton ao lado de várias celebridades. Insinuações sobre a ligação do seu predecessor com Epstein têm sido frequentemente repetidas por Donald Trump. PSP impede homem após suposta ameaça com martelo a André Ventura. O suposto agressor foi afastado pela PSP, que o monitorizou, com os agentes a estarem à paisana. A detenção não terá ocorrido. Cuidar da saúde bucal e ocular, tomar duche, aparar o cabelo na celebração dos sem-abrigo. Para mim, o Natal representa estar vivo. Entre 19 e 21 de dezembro, a Comunidade Vida e Paz realiza na cantina da cidade universitária a festa de Natal para indivíduos em situação de sem-abrigo. Neste ano, haverá dentista e cinema. Patti, a Rosalía do século XIX que agitou Lisboa. Após meses de efervescência e ingressos extremamente caros que se esgotaram em 48 horas, Patti, a estrela do século XIX, dividiu a capital em 1886, 140 anos antes de Rosalía, após a cólera e a quarentena. A mensagem enigmática de Cláudio Valente e o meme dos videojogos. O indivíduo acusado de perpetrar o ataque na Brown University e de assassinar o físico Nuno Loureiro publicou uma mensagem enigmática no portal da instituição ao desistir do doutoramento. Milei solicita apoio dos parceiros do Mercosul para pressionar a Venezuela com o suporte dos Estados Unidos da América. O líder argentino qualificou o seu homólogo venezuelano de narcoterrorista e autoritário. Novo caso de despejo forçado e demolição sem realojamento em Almada é denunciado por organizações. Segundo o movimento Vida Justa, uma família com 3 filhos menores não dispõe de uma solução habitacional adequada. Estados Unidos da América apreendem nova embarcação na Venezuela. Após já terem interceptado várias embarcações, os Estados Unidos da América realizaram nova apreensão este sábado, logo após Trump ter alertado sobre um bloqueio total a petroleiros. Investigação sobre tráfico de droga envolve presidente do Fenerbahçe. Saad Tisserand encontra-se proibido de deixar a Turquia durante a investigação. Não obstante a situação, marcou presença no jogo do seu clube contra o Eyüpspor, referente à Taça da Turquia, neste sábado. Acordo entre União Europeia e Mercosul em janeiro garantido numa carta dirigida a Lula. As entidades europeias expressaram descontentamento pelo facto de os acordos não terem sido formalizados este sábado, como estava planeado, e explicaram que o adiamento se deve a processos internos do Conselho que ainda estão por concluir. Chega afirma que Moedas concordou em oferecer apoio apenas a cidadãos portugueses. Mascarenhas declara que há um acordo não oficial para auxílio restrito a lares portugueses. Amor contemporâneo. Com 14 anos a mais do que Elisa, destreinado e antiquado, tentava insinuar-me de forma subtil, demonstrando interesse sem parecer desesperado. A presença de Andreia tornou-se tão insuportável que levámos uma eternidade até nos separarmos, simplesmente porque estávamos sempre, e convenientemente, desencontrados. Todos os sábados, a Máxima apresenta uma narrativa sobre o amor no século XXI, baseada em uma história verdadeira. Incêndio em habitação em Braga causa uma vítima mortal. Um bombeiro ficou ferido. No local, estiveram presentes também agentes da PSP, da Proteção Civil e uma equipa da Unidade Móvel de Intervenção Psicológica.
Porta-voz de Clinton nega conexão com Epstein. O porta-voz de Bill Clinton rejeita qualquer associação do antigo presidente a Epstein e responsabiliza a Casa Branca por tentar distrair a opinião pública em relação ao escândalo. Miguel Sousa Tavares: quando me custa adormecer, aprecio ver uma corrida de Fórmula 1, pois é certo que em 10 minutos estou a dormir. Sousa Tavares critica a escolha de reintegrar a F1 em Portugal. Afirma que a noção de colocar o país no mapa já não é pertinente e menciona que diversas nações utilizam a competição como detergente de nódoas para os seus regimes. Reeleição de Inês Souza Real como porta-voz do PAN. Inês de Souza Real obteve a reeleição para o seu terceiro mandato como porta-voz do PAN, recebendo 69 dos 72 votos dos delegados e assegurando todos os postos na direção. Entrevista com Jorge Pinto no Grande Jornal. O candidato à presidência, que conta com o apoio do Partido Livre, declara a sua intenção de definir a agenda e assumir o papel de contrapeso democrático. 3 brasileiras transformam o atendimento em negócios do setor pet no Porto durante o Natal. Pet shops liderados por brasileiras, com enfoques no bem-estar animal, atraem clientes de diversas nacionalidades no norte de Portugal. Sara Prata partilha como será o seu Natal. A atriz de Setúbal discute um Natal que se baseia na partilha, empatia e momentos em família. 8 horas de Montenegro na Ucrânia. O meu amigo Zelensky, uma necessidade natural de carinho e sempre Kiev e não Kiev. Luís Montenegro aterrou na Ucrânia às 8 horas e 13 minutos deste sábado e já às 16 horas e 45 minutos encontrava-se no comboio a caminho da Polónia. Embora tenha sido uma visita rápida, o primeiro-ministro não teve dúvidas em afirmar que se tratou de um ponto de inflexão nas relações bilaterais. António Filipe afirma que é a candidatura da esquerda que estava em falta. Seguro solicita a união de votos para a segunda volta. Um voto num candidato da esquerda à minha esquerda equivale a um voto na direita, destacou Seguro. António Filipe sublinhou que os votos para Seguro seriam colocados no mesmo cesto de Marcos Mendes e Gouveia e Melo. – 21 horas. Ventura afirma novamente: não votei em Sócrates. O chefe do Chega contradiz a informação da revista Sábado que relata que Ventura declarou ter votado no ex-primeiro-ministro. Além disso, o Gil Vicente continua na 4ª posição da I-Liga de Futebol. Às 8 horas de Montenegro na Ucrânia, meu amigo Zelensky, um país, naturalmente necessitado de carinho, e sempre Kiev, e não Kiev. Luís Montenegro aterrissou na Ucrânia às 8 horas e 13 minutos deste sábado e, às 16 horas e 45 minutos, já se encontrava no comboio a caminho da Polónia. Uma visita rápida, mas o primeiro-ministro não teve dúvidas em afirmar que este representou um ponto de inflexão nas relações bilaterais. Clinton distingue-se dos documentos Epstein e responsabiliza Trump por desviar a atenção. O antigo presidente dos Estados Unidos da América foi mencionado diversas vezes entre aproximadamente 4.000 documentos tornados públicos pelo Departamento de Justiça relativos ao caso de exploração sexual de Jeffrey Epstein. Artigo da BBC sobre o Hamas é corrigido após 4 anos. Há vários anos, a televisão britânica publicou um texto que, apesar de afirmar que o Hamas visava extinguir a existência de Israel, não mencionava o antissemitismo que fundamenta o grupo. Mais um petroleiro é interceptado pelos Estados Unidos próximo à Venezuela. Na semana passada, a administração Trump já havia confiscado uma embarcação que saiu do país sul-americano, além de ter apreendido o crudo que ela transportava. Após reunião sem desacordos, Lista de Souza Real assume o controle total da direção. Com 95% dos votos, Inês Souza Real foi reeleita para um terceiro mandato, assegurando todos os postos da direção do partido. Debate sobre transparência com António Filipe e Seguro às 22 horas.
António Filipe afirma: não possuo nenhum enquanto seguro promete revelar lista de clientes. Além disso, Lula da Silva emite alertas à América do Sul devido à iminente guerra na Venezuela. António Filipe apresenta argumentos mais sólidos que António José Seguro, mas falha ao não clarificar o passado. António Filipe apresentou argumentos contra a pressão do voto útil em António José Seguro, mas nem todos consideraram isso uma estratégia eficaz. Segundo os comentadores do Expresso, o socialista apresentou boas razões, mas acabou por ser superado pelos maus argumentos, todos relacionados com o seu passado. Moreirense e Estrela da Amadora terminam em branco na Reboleira. Na 15ª jornada da Liga Portuguesa de Futebol, o Moreirense subiu, de forma provisória, para o 7º posto ao empatar a 0 no terreno do Estrela da Amadora. Filipe e Seguro divergem quanto ao valor do voto útil, incluindo a qualidade do sono como argumento. O candidato apoiado pelo PS fez um apelo ao voto útil, afirmando que Filipe não teria uma boa noite de sono se a segunda volta fosse entre Ventura e Marques Mendes. O ex-deputado do PCP associou a candidatura do seu opositor à direita. O aspirante do mito urbano e as preocupações noturnas. O debate em torno do voto à esquerda intensificou-se. Seguro afirmou que António Filipe pode auxiliar Mendes e Ventura a alcançarem a segunda volta, enquanto o comunista o criticou por ter um discurso que não é carne nem peixe. Factos analisados. António Filipe não foi preciso ao acusar Seguro de estar em cima do muro, em relação à greve geral. O Expresso tem avaliado a autenticidade de várias declarações feitas pelos candidatos à presidência durante os 28 debates das eleições presidenciais. No embate deste sábado, na TVI, selecionamos 2 citações de António Filipe e uma de António José Seguro. Desaparecimento de 16 ficheiros do portal sobre Epstein. Um mínimo de 16 ficheiros foram dados como desaparecidos no portal do Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América, contendo documentos associados a Jeffrey Epstein, entre os quais se encontra uma imagem de Donald Trump. António Filipe e António José Seguro. Escuta o debate entre os candidatos apoiados pelo PCP e pelo PS. Às vésperas das eleições presidenciais de 18 de janeiro de 2026, escute mais um dos 28 debates que confrontou António Filipe, o candidato do PCP, com António José Seguro, o candidato do PS. A moderação esteve a cargo de José Alberto Carvalho, com a transmissão a ser realizada na TVI.